Bom, então tá. Seguinte, ó, se você tem então algumas grandezas vetoriais, você tem que saber como que operaciona, como eu faço algumas operações básicas com essas grandezas vetoriais. Para isso eu vou pegar uma grandeza bastante aplicada aí à discussão. Por exemplo, força. Força é uma grandeza física vetorial, tá? Se você tem, e aí vamos lá, uma discussão. Por exemplo, um corpo qualquer, tá aqui, representado por um bloco. Pronto, tem aqui um bloco. E sobre esse bloco, você aplica duas forças. Então, por exemplo, aqui, ó, força 1, tá? De módulo 3 newtons, e uma força 2 na mesma direção e no mesmo sentido, só que com módulo 4 newtons. Então tá aqui, ó, força 2. Vou representar esses módulos, tá? Então, só para lembrar como que eu represento o módulo de uma grandeza vetorial. No caso aqui da força 1, eu posso falar assim, ó, módulo da força 1. Ou posso falar simplesmente assim, ó, módulo da força 1, sem a notação de vetor em cima, tá? No caso aqui, ó, 3 newtons. Módulo da força 2. Então eu posso falar assim, ó, módulo da força 2 ou módulo da força 2, nesse caso aqui, ó, 4 newtons. Aí, pessoal. Então, por enquanto, é isso. Se você tem duas grandezas, né, se você tem dois vetores representando força aqui, eu quero encontrar um vetor, que é o que eu vou chamar de força resultante, no caso, porque eu estou falando de força, mas se fosse aceleração, seria aceleração resultante, ou num vetor qualquer a gente chamaria de vetor soma, tá? Ou a soma dos vetores. Existe um procedimento para realizar essa soma, tá? Você tem que fazer o seguinte: primeiro você conserva as características do vetor. Então, por exemplo, aqui o vetor F1, ele está na horizontal e aponta para a direita. Então eu conservo essa característica. Então está aqui, ó, na horizontal, módulo 3, está aqui, vetor força 1. Todo vetor, representado por uma flecha, tem uma base e uma extremidade. Eu vou pegar o próximo vetor, que no caso é o F2, e vou associar a base do próximo vetor na extremidade do primeiro. A gente costuma falar assim, ó, o pé do segundo na cabeça do primeiro. O vetor não tem pé nem cabeça, tá, pessoal? Então, é só uma representação. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos o vetor força 2. Tudo bem? O vetor que nós vamos chamar de força resultante é o vetor que tem como base a base do primeiro vetor e como extremidade a extremidade do último vetor. Então, aqui, ó, esse é o vetor que eu vou chamar de vetor força resultante. Tá aí. E, vetorialmente, nós escrevemos essa soma, né? Essa adição de vetores, ou adição vetorial, assim, ó, o vetor força resultante é a soma do vetor força 1 com o vetor força 2. Tá? E o módulo? O módulo, vamos pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso falar que o módulo, que é o valor numérico que representa isso, é escrito assim, ó. O módulo do vetor força resultante é o módulo do vetor F1 somado ao vetor em módulo F2. Quer dizer que se tem a mesma direção e o mesmo sentido, vou colocar aqui, ó, mesma direção e mesmo sentido, eu posso falar o seguinte, ó, o vetor resultante, no caso força, né, aqui como exemplo, terá como módulo a soma dos módulos. Beleza? Vamos pegar outra situação. Se esse mesmo corpo, esse mesmo bloco, tivesse assim, ó, tá aqui o corpinho,
E sobre esse corpo eu vou aplicar algumas forças. Tá? Vou pegar aqui a força 2, do mesmo jeito que está aqui, ó, força 2. Sim, força 2. Módulo 4, ó. Então, força 2. E força 1, módulo 3, só que agora, em sentido oposto. Então, tá aqui, ó. Pronto. E aí, pessoal, como que eu realizo a adição desses vetores? Bom, você vai escolher um para ser o primeiro. Tá? Aqui, se eu tivesse colocado o F2 como o primeiro, você não vai mudar o resultado. Então, vou escolher agora o F2 para começar. Ó, o vetor F2, conservando as características, tem essa direção e esse sentido. Então, tá aqui, ó, F2. Vamos lembrar da regra? Eu vou pegar a extremidade desse, que é o primeiro, e conectar na base do próximo, ou a base do próximo na extremidade do primeiro. O vetor F1, a base está aqui, ó. Então, eu vou colocar essa base rente aqui, ó, só para não ficar sobre, né? Então, tá aqui, ó, a base. E o vetor que eu chamo de F1 tem essa característica. Então, tá aqui, ó, o F1. Tá vendo? Conservei as características, mesma direção, mesmo sentido que os vetores originais. Eles são equipolentes, né? Então tá aí. Quem é o vetor força resultante? É o vetor que liga a base do primeiro na extremidade do último. Então, no caso aqui, ó, esse aqui é o vetor força resultante. É de se esperar, né? Se você aplica uma força de módulo 4 newtons num sentido e 3 newtons no sentido oposto, vence a força de 4 newtons com uma diferença de 1 newton. Então, quer dizer, a adição vetorial é uma notação, né? Então, tá aqui, ó. A adição vetorial também é representada pela soma dos vetores. Então, fica assim, ó. O vetor força resultante é o vetor F1 adicionado ao vetor F2. Perceba, a notação vetorial, que é o que representa essa adição, é a mesma. Só que você vai analisar agora o módulo. Como fica o módulo? Bom, se eu tenho aí essas condições, o vetor F1 3 newtons e o vetor F2 4 newtons, ao perceber que essas forças possuem a mesma direção em sentidos opostos, eu posso falar assim, ó, o módulo ou a intensidade da força resultante será o módulo do mais intenso, no caso F2, o módulo do maior, menos o módulo do menor. Aí, ó. Quer dizer que nesse caso, olha o que nós temos. Qual é o módulo do F2, que é o mais intenso, é o maior? 4. Qual é o módulo do F1? É o menos intenso e está no sentido oposto. 3. 4 menos 3, 1. Então a gente pode falar que, nesse caso, o módulo da força resultante é de 1 newton. Qual é a característica dessa adição vetorial? Nós temos vetores, no caso força, com mesma direção, então mesma direção e sentidos opostos. Sentidos opostos. Tá aí, pessoal. Então, para iniciar a nossa relação de adição de vetor ou soma de vetores, mesma direção, mesmo sentido, soma os módulos, mesma direção em sentidos opostos, subtrai os módulos do mais intenso para o menos intenso. Tchau, tchau. Até o próximo.